Todo primeiro sábado do mês de maio acontece o Pilates Day. O evento é realizado em diversos pontos ao redor do mundo, com aulas abertas à comunidade para difundir a prática do método Pilates. A técnica se baseia na utilização do peso do próprio corpo para o fortalecimento e reeducação do movimento em busca de equilíbrio muscular e mental. Isso aí, esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem está comigo hoje é a acadêmica de jornalismo Isabela Correia. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/VivaVozUnivale, e também pelo Twitter e pelo Instagram, @VivaVozUnivale. Isso aí, hoje nós estamos com duas fisioterapeutas aqui para falar um pouco sobre o Pilates Day. A Lorena Chaves Lima, tudo bem, Lorena? Boa tarde, bem-vinda. Tudo bem, Lisa? Obrigada. E também a Giana Tives Castanha. Bem-vinda também, Giana. Obrigada, boa tarde. Bom, as duas são organizadoras desse evento em Balneário Camboriú. Lorena, como é que vai funcionar? Fala um pouquinho o que é esse Pilates Day, como é que vai funcionar isso? Boa tarde. Assim, hoje nós estamos aqui, somos em dois estúdios representantes do evento, mas junto com a gente está fazendo parte aí mais 18 estúdios de Balneário. Balneário hoje tem mais de 20 estúdios de Pilates, então a gente fez convite para aqueles mais próximos, o que a gente tem mais relação, para fazer parte desse evento com a gente. Todo primeiro sábado de maio a gente faz no mundo um evento que organiza e que difunde o Pilates para a comunidade. E dessa vez a gente se reuniu para fazer a primeira edição em Balneário, na Praça Tamandaré, que vai ser no sábado, dia 6. A partir das 8h30, a gente vai estar convidando toda a comunidade para chegar até lá para fazer as inscrições. Então, assim, dentro do evento, teremos uma aula. É 6h30 da tarde? Não. 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. Tá bom. De manhã cedinho. Okay. E essa aula vai ter uma duração de mais ou menos 50 minutos. E a gente tem um limite de 100 inscrições, que é a capacidade que a gente tem de coordenar a aula, de organizar e também do material que vai ser utilizado. Então, o evento é aberto à comunidade e a convidados, e totalmente gratuito, sem nenhum fim lucrativo. A gente está aqui para divulgar o Pilates. Muito bom. E, Giana, qual que é o objetivo desse movimento mundial? É difundir, né, a técnica mesmo, falar sobre o Pilates, difundir a atividade física, aproximar os instrutores, aproximar a comunidade. Na verdade, o objetivo é para que as pessoas conheçam um pouco da história, um pouco do método. A gente pretende também passar, né, alguma coisa da história lá durante o dia, durante o momento que vai acontecer o evento, para que a gente possa reunir. Então, por isso, esse evento ele foi combinado com os outros estúdios com essa intenção mesmo, assim, de reunir, inclusive, os fisioterapeutas e os profissionais da educação física que estão atuando, para que a gente possa nos conhecer, trocar informação e assim por diante. Giana, você falou em fisioterapeutas, profissionais da educação física e da fisioterapia. São essas as pessoas que estão autorizadas a fazer a prática como instrutores de Pilates? Sim. Hoje no Brasil, quem são os profissionais que são autorizados a praticar, no caso serem instrutores, são os fisioterapeutas e os educadores físicos. Que não foi bem a história do Pilates, que a Lorena conta melhor para vocês. Então conta, Lorena. Na verdade, assim, no mundo, né, no geral, você faz o curso do Pilates, da técnica, do método, e você não precisa ser da área da saúde para estar atuando ou da área da educação física. Então, muitos instrutores, até quem trouxe o Pilates para o Brasil, foram dançarinos, técnicos do balé, instrutores de dança, porque esse foi o primeiro legado que o Joseph Pilates trouxe com o método dele. O Pilates, o conhecido Joseph Pilates, ele é um alemão que nasceu com uma saúde bem debilitada, tinha asma, raquitismo, e ele veio com uma consciência corporal muito grande, porque ele é um autodidata. Aos 14 anos, ele começou a perceber que o corpo dele poderia se curar com o próprio exercício.
Tendo uma mãe naturopata e um pai que já trabalhava com o corpo, era lutador de boxe, ele começou a investigar e estudar como que ele poderia se curar da doença que ele tinha. Então, ele começou a fazer posturas de yoga, estudar a história da Grécia Antiga, observar os animais, os movimentos que os animais faziam e trouxe isso para dentro da metodologia dele, que otimiza muito um padrão respiratório associado a alguns movimentos, que hoje é conhecido mundialmente como os movimentos do Pilates. Historicamente, isso vai fazer aproximadamente 101 anos, né, que ele começou a difundir o método dele. Ele saiu da Alemanha ainda jovem e foi para a Inglaterra para treinar boxe, como lutador de boxe profissional. Retorna na Alemanha na Primeira Guerra Mundial, a convite do governo para treinar o exército do governo alemão. E aí, com aquela confusão de guerras, ele se muda para os Estados Unidos. E nessa viagem ele conhece a esposa dele, a Clara, e juntos eles montam o primeiro estúdio do método Pilates. Dentro desse campo de concentração onde ele treinou o exército, ele desenvolveu alguns aparelhos utilizando as molas das antigas camas hospitalares. Olha só. Então, por isso, hoje os aparelhos utilizam muito o peso do corpo e a resistência da mola. Interessante. E aí, num trabalho de estúdio, que é um ambiente mais fechado, daí a gente já trabalha mais individualmente com esses aparelhos que ele mesmo desenvolveu. Muito então, a legal. gente coloca que ele é um gênio, porque há tanto tempo atrás, há 100 anos atrás, com pouca tecnologia, ele desenvolveu aparelhos que até hoje fazem um trabalho muscular e um trabalho de reabilitação muito legal. É um trabalho completo, né? Então, a gente consegue trabalhar nos equipamentos e os equipamentos, eles, de certa forma, eles acabaram facilitando alguns movimentos. E, então, assim, a gente pode trabalhar com pessoas de todas as idades, né? E, inclusive, pessoas que tiveram lesões. Então, eu acho que esse é o grande legado, assim, que ele deixou, principalmente, né? Para a fisioterapia, puxando um pouco, assim, para a nossa profissão. E, Giana, o método ele é aplicado com um personal que trabalha um aluno por vez, porém, muitas academias elas oferecem aulas em grupos. A pessoa que participa dessas aulas, ela consegue ter o mesmo resultado que uma pessoa que faz uma aula particular? A minha opinião pessoal, né? Fala por mim, eu creio que não. Na verdade, assim, os estúdios, eles cresceram muito por causa disso. Porque o exercício, ele acaba sendo muito mais individualizado. Então, assim, o fato de o profissional estar acompanhando faz toda essa diferença. Essa é a minha opinião, Lorena. Assim, as aulas de grupo, né, que é a aula que a gente vai aplicar lá, é uma aula de grupo. Mas, assim, todos os exercícios do Pilates, ele respeita alguns princípios. Então, a consciência corporal, ela deve ser em qualquer exercício aplicada. Claro que isso é uma coisa muito individual. Então, quando você faz com um personal ou um aluno, é mais fácil, né? Então, num grande grupo, Claro. assim, a correção e a consciência para fazer o movimento, ela vai de acordo com o praticante mesmo. Mas eu acho que a diferença, assim, de grupo e em estúdio tem relação também com a consciência do corpo. Bacana. Agora, outra questão que a gente observa lendo sobre o método Pilates é esse trabalho que vai além do corpo, né? Atua de alguma forma também mentalmente, modifica. Algumas pessoas dizem que é bom para estresse, a mulherada na TPM. Como é que isso acontece, Lorena? Assim, às vezes assim, no dia a dia, a correria é tão grande e o estresse do dia a dia é grande e você não para se sentir. Você não para respirar, não para perceber o movimento. E o Pilates é tudo isso. Você tem que se concentrar, você tem que otimizar mais a tua respiração e executar o movimento de forma correta para não se machucar. Então, eu acho que acaba oxigenando mais, né? Então, você tem um relaxamento corporal e muscular muito maior por causa dessa oxigenação. Você observa, Giana, nas suas aulas, as pessoas modificando o padrão mental e chegando mais tranquilas depois da aula? Com
certeza, até porque assim, a gente sabe que a atividade física, a partir de 20 minutos, ela já está liberando endorfina, serotonina. Então, assim, os hormônios do bem-estar, eles vão ser liberados. E aí, se o aluno está fazendo a prática consciente, respirando, com uma pessoa acompanhando, e foi exatamente o que a Lorena comentou, as pessoas, elas não se percebem mais, elas não se pertencem mais, elas não estão mais em si. E eu acho que trazer esse horário, esse momento, né, a pessoa relaxar, ficar com ela naquele momento. Então, eu acho que esse benefício de saber que está cuidando de si é muito importante. Eu acho que seria isso, né, o principal, assim. Bacana. E, Lorena, a má postura, dor nas costas são alguns problemas que muitas pessoas sentem. Como que o Pilates pode ajudar essas pessoas que sentem essas dores, esse mal-estar? Assim, hoje, dor é uma coisa que acho que praticamente 80% da população já referiu, ou pode ser que refira, mas passa medicamento sozinho ou faz alguma coisa. O Pilates, ele trabalha muito a mobilidade, a flexibilidade e, em consequência, ganha-se uma força. Então, dentro dos princípios e dentro do desenvolvimento do movimento, a gente vai trabalhar muito o fortalecimento de uma estrutura da musculatura dorsal e da musculatura abdominal. Trabalhando toda essa parte, assim, para fazer um alongamento mesmo no crescimento crânio-caudal, trabalhando muito a coluna e a mobilidade que é a coluna, que é a estrutura base, para ter uma liberdade de movimento sem dor ou diminuir as tensões das articulações, que são as extremidades. Então, numa má postura, o Pilates ele vai estar tentando corrigir esse alinhamento, e no quadro de dor, se for em consequência de uma má postura, a gente já vai ganhar uma melhora em cima disso. Que tipo de pessoa costuma procurar o Pilates, Jana? Tu fala assim, um grupo de... Perfil, antigamente só as mulheres nos procuravam, né? Porque diziam que era um exercício para as mulheres, enfim. Mas não, tem, né, exercícios que são bem avançados. As pessoas que nos procuram são pessoas que hoje já têm, assim, um conhecimento dessa necessidade, né? Porque a atividade física, de modo geral, ela traz esse benefício do bem-estar. Então, quem busca o bem-estar, quem tem essa consciência, ou quem já está nessa consciência de cuidar de si, eu acho que são as pessoas que nos procuram. Mas, assim, se eu fosse dizer grupos, são mais as mulheres. E, de modo geral, tem algumas profissões, assim, que nos buscam muito. Sério? São arquitetos, dentistas. Eu acho que hoje quem trabalha muito com computador, né? Olha então, assim, só. quem tem uma estática constante no dia a dia... Fica lá na mesma posição, muito tempo. Eu tenho turmas também com pessoas de mais idade, da melhor idade, e me surpreendo o quanto elas evoluem e o quanto facilita o dia a dia, né, delas, assim, e o benefício que elas trazem. Então, eu hoje não te digo que existem grupos específicos, e sim uma consciência maior da qualidade de vida, assim. Historicamente, assim, quem começou a praticar foram os bailarinos que se lesionavam muito fazendo os movimentos. Olha só. Então, hoje, já se tem o contrário, assim, os médicos indicam para evitar a ter uma lesão. Então, esses pacientes que já vêm, ou os alunos que já vêm com algum quadro de queixa de dor, procuram bastante o Pilates. Então tá, e mais de 500 tipos de exercícios podem ser praticados nas mais variadas intensidades, já que o Pilates é acessível a qualquer pessoa porque respeita as capacidades de cada corpo. Como que funciona algum desses exercícios, Lorena? Inicialmente, o próprio Joseph Pilates, ele idealizou 30 exercícios, catalogou, tem alguns livros dele que faz, né, essa cronologia, e dentro de cada exercício você faz uma evolução. Se você conseguir fazer, por exemplo, um rolamento para frente, você vai conseguir fazer o rolamento, depois você volta e faz o contrário, né, rolando com as pernas para trás. Mas se você não conseguir fazer para frente, é uma evolução. Enquanto você não consegue, a gente não pode dar o próximo passo, como numa coreografia.
Hoje, no Mat Pilates, que seria o Pilates de solo, a gente já catalogou 300 exercícios. Dentro dos aparelhos, em cada aparelho que ele desenvolveu, existem mais de 500 em cada aparelho. Uau. Porque a gente foi dividindo esse exercício difícil para colocar ele um pouquinho mais fácil, tornando acessível, dependendo da limitação de cada aluno. Muito legal. Gente, vamos fazer um intervalo, mas daqui a pouco voltamos a falar sobre o Pilates Day, que vai ser no dia 6 de maio. Já voltamos, estamos falando sobre Pilates. E em breve teremos o Pilates Day, dia 6 de maio. Quem está com a gente são duas fisioterapeutas, a Lorena Chaves Lima e também a Giana Tives Castanha. Então, Lorena, como é que muitas pessoas procuram Pilates em busca de diminuir seu peso? Isso é possível com a prática? Como é que funciona? Então, assim, o Pilates ele não tem um gasto calórico, se for falar em emagrecimento, como numa atividade aeróbica, né? Então, um trabalho de queima de caloria, queima de gordura. Mas como o Pilates ele trabalha a musculatura de dentro para fora, você consegue ganhar um gasto energético muito grande fazendo atividade. Mas para dizer que é uma atividade que você vai emagrecer fazendo, é muito complicado se você não tiver associado a isso algumas mudanças no hábito de vida. O que a gente sempre recomenda é, o Pilates é o que vai te dar força, vai te dar tônus, vai te dar uma musculatura resistente. E a complementação disso seria uma prática de atividade aeróbica, corrida, caminhada, para associar ao exercício. Ele, como gasto energético, é uma redução, é bem reduzido. Legal, já falando disso, a quem você recomenda Pilates, né, Lorena? Quais são as pessoas que você acredita que deveriam praticar? Eu acho que todo mundo deveria praticar. Assim, inclusive crianças, né? Assim, os aparelhos, eles são aparelhos adaptáveis. A gente pode colocar alguns coxins, algumas adaptações de altura para trabalhar com criança. Então, hoje em dia, com o sedentarismo aí a todos, assim, é bem complicado você perguntar quem é que não pode fazer Pilates. Mas, assim, a restrição de com quem fazer, com o modo de fazer, tipo, quem tem uma lesão na lombar, uma hérnia de disco, osteoporose, algumas doenças de risco, começa fazendo primeiro em personalizado, para depois fazer num grande grupo, e assim ter uma consciência melhor do teu corpo, para depois fazer uma prática num grupo grande, numa academia, né, trabalhar mais fora do aparelho. Porque o aparelho, dentro de um estúdio, ele acaba te colocando em posições e posturas mais fáceis de se perceber e mais fáceis de fazer o exercício. Claro que isso, em graus de dificuldade, eu posso facilitar ou posso dificultar, né? Então, o Pilates de solo, que é o Mat Pilates, ele é um pouco complicado quando você já tem alguma patologia anterior à procura do exercício, né? Então, tem que ter esse cuidado na hora de praticar. E, Giana, qual que é a formação de um instrutor de Pilates? A formação de um instrutor de Pilates, ele vai estar passando por um curso, né? Seria como se fosse um aprimoramento. Não é necessariamente uma especialização, mas a gente diz que é um aprimoramento. Então, assim, ele vai passar por um treinamento, onde ele vai ter aula teórica, aula prática, e alguns cursos preconizam estágios, outros não. Mas, assim, o que é super importante, né? Fazendo um gancho daquilo que a Lorena falou também, é procurar o profissional que tenha uma formação. Isso é muito importante. Quem faz, então, a formação, né, hoje no Brasil, quem é apto, são os fisioterapeutas e os educadores físicos. Bacana. Bom, Lorena, tem muita gente que confunde Pilates com yoga, né? Aquela coisa meio diferente, e aí mistura tudo, né? De uma certa maneira, eu até compreendi, porque você falou que o próprio Joseph Pilates também andou por aí, circulou no ambiente do yoga, né? Mas quais são as principais diferenças, semelhanças entre Pilates e yoga? Até, inclusive, assim, alguns exercícios dentro do Pilates são os exercícios da yoga, né? Então, a gente não pode deixar isso de lado. A grande diferença é o padrão respiratório e outra coisa que difere bastante é as repetições, são as repetições no caso, né? Porque a yoga geralmente você vai crescendo e vai evoluindo dentro da postura, mas ela é parada, ela é uma estática. E o movimento do Pilates, ele é constante. Você faz, em um momento você está alongando e em outro momento você está fazendo força.
Eu acredito que a ideia principal é também a coisa, desculpa a palavra, é a questão de como que eu quero trabalhar esse corpo. O Pilates ele vai estar mais direcionado ao corpo, ao tônus, ligado à respiração e à concentração. O Yoga ele vai trabalhar muito mais a questão mente. Então, eles se diferem e se encontram ao mesmo tempo o tempo todo. Eu acho que eles caminham lado a lado. O próprio Pilates foi, né? O yoga é milenar. O Joseph estudou a yoga, estudou outras atividades, vem dessa linha. Então, eu acho que veio essa coisa do complemento, do tônus muscular, do fortalecimento, que não é principalmente a ideia do yoga, né? E, Giana, o Pilates ele ajuda a definir o corpo. Ele pode ter o mesmo efeito de uma musculação ou tem diferença? Na verdade, assim, eu costumo explicar para os meus alunos que a gente trabalha numa musculação, um exercício só concêntrico. Eu só aproximo a origem da inserção. Quando você faz o trabalho com o Pilates, durante a técnica com as molas ou sem, a gente sempre vai trabalhar uma contração que se chama excêntrica. Eu trago em concêntrico, mas eu também afasto. Ou seja, ao mesmo tempo que eu faço um alongamento, eu faço um fortalecimento, como se eu fizesse uma frenagem desse movimento. Então, é como se eu abraçasse, por exemplo, num exercício de braço, o meu braço ele trabalha o tempo todo, existe uma sinergia entre os grupos musculares, por exemplo, que fazem a flexão e a extensão. Então, a gente tem muito mais essa coisa da consciência e do trabalho acompanhando a respiração do que o aumento de massa propriamente dita. A gente vai falar de uma definição e não de uma hipertrofia. Seria mais um desenho do corpo do que um volume, né? Então, você não vai ganhar aquela massa, aquele volume muscular de uma hipertrofia com carga. A nossa anatomia ela é muito bonita. A massa muscular é o desenho dos nossos músculos. Quem fez esse projeto fez ele muito bem feito. Então, assim, o corpo ele é bonito por si só. Então, tonificar essa musculatura, eu vejo como uma coisa muito importante. Já é uma estética, né? Que não precisa ser alterada. Exatamente. Legal. Lorena, o que você diria? A gente já falou de vários aqui, né? Mas quais para você são os benefícios mais importantes que o Pilates traz? Assim, desde uma consciência corporal, um trabalho de postura, um trabalho de padrões respiratórios, um alinhamento de corpo. Os benefícios do Pilates, ele vai de acordo com o que aquele corpo está precisando. Mas, assim, às vezes você quer colocar tudo numa pessoa só, mas cada um vem com um jeito, uma percepção. E aí você vai se desenvolvendo dentro do trabalho com o Pilates. E trabalhar o corpo, a mente, como a gente já falou, assim, é um dos principais benefícios do Pilates. Legal. Então, é por isso, a gente falava aqui no intervalo, é por isso que tem aquele primeiro encontro em que você conversa e faz uma análise do corpo e dos objetivos que a pessoa quer. Não sei se a Giana ou a Lorena querem falar sobre isso. Assim, o objetivo, porque muitas vezes o paciente chega, o aluno chega com a intenção de virar uma Gisele Bündchen, né? E assim, não é simplesmente com o Pilates, sem ter uma organização corporal legal, ou trabalhar todo o movimento completo, sem força, sem sobrecarga, sem exageros, para trabalhar aí sim e ter sim essa definição e a melhora. Os objetivos variam de acordo com as indicações. Quando vem de uma indicação clínica, a gente tem um objetivo de melhorar a dor ou a causa clínica. E aí vai ganhando toda essa parte da estética na consequência. A gente sempre preconiza essa ideia da saúde, né? A gente traz para a saúde. Então, um corpo saudável é um corpo bonito, né? E essa estética, pela estética apenas, o Pilates não tem essa ideia. Tanto que o próprio Joseph buscou saúde, né? Ele tinha problemas de saúde e foi através dessa busca da melhora do condicionamento cardiorrespiratório, através dos exercícios, que ele encontrou essa beleza da musculatura, né? Acho que seria mais ou menos isso, né? E somos bem francos, assim, quando os nossos alunos nos procuram. Eu vou emagrecer, não vou. Então, assim, é sempre essa ideia. É um trabalho em conjunto, quando é um processo de emagrecimento, tem que fazer um aeróbico, tem que consultar profissionais da área da nutrição. E quando vem com uma indicação clínica, normalmente, de um médico, a gente vai ter os cuidados. O mais interessante da prática é que você consegue trabalhar a pessoa de acordo com
a necessidade dela. É mais individual, né? Legal. E no Brasil, mais ou menos 8.000 estúdios de pilates abrem por ano. Esses números são baseados nas vendas dos maiores fabricantes de aparelhos do país. Lorena, qual que são os principais motivos que levam as pessoas a buscarem pela prática do pilates? Eu acho que talvez, assim, no Brasil, o pilates chegou em 91. Teoricamente, é uma prática nova, né? Uma prática recente. Ele veio primeiro para trabalhar o corpo com uma flexibilidade, alongamento para os bailarinos, e com isso eles perceberam que acabaram melhorando, diminuindo as dores, diminuindo as lesões. E aí entra eu acho que com esse crescimento abundante assim dos estúdios, é a percepção que trabalhar a prevenção é muito melhor do que trabalhar a lesão. Então, uma consciência grande da população e também das indicações que são feitas, né? Gente, temos um minutinho, eu queria deixar para vocês aberto, para vocês fazerem um convite aí para as pessoas que querem participar, então, do Pilates Day. Então, queria convidar todos que estão nos ouvindo para participar no dia 6 de maio, na Praça Tamandaré, em Balneário Camboriú. A partir das 8h30 as inscrições começarão. A aula será às 9h. Durante esse período de inscrição, a gente vai estar lá falando um pouquinho do Pilates, fazendo algumas demonstrações, explanando um pouco dessa ideia do Pilates Day em Balneário Camboriú. E o evento está aberto a todos, é gratuito. A gente só pede para chegar um pouquinho antes, porque a gente precisa de anotação de alguns dados, né, para estar liberando os alunos para o evento. Eu gostaria de acrescentar que existe o evento criado no Face, então, né, a gente pode encontrar lá Pilates Day, Balneário Camboriú, tem uma imagem e é bacana que as pessoas, né, se tem vontade de participar, já confirme ali a sua presença e esperamos vocês lá. Muito bom, gente. Adorei. A ideia é ótima, né? Quem puder, apareça por lá, então, 8h30, no dia 6 de maio, ali na Praça Almirante Tamandaré. A gente conversou com as fisioterapeutas Lorena Chaves Lima, também a Giana Tives Castanha. Muito obrigada, então. Obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Bom, e a você de casa, obrigada por mais um programa e fique atento que a gente vem para o próximo programa a partir da 1h30 pela rádio e também pela TV Univale. Boa tarde.